Senhoras e senhores, estamos de volta. Estamos de preto, não é nenhuma referência a nada que tenha acontecido, estamos só, coincidentemente, os dois de preto aqui. Mas estamos aqui porque tem assunto no São Paulo Futebol Clube, além do jogo contra o Cruzeiro, muito além do jogo contra o Cruzeiro, coisas que estão acontecendo fora de campo, coisas para o ano de 2024, contratações. É isso mesmo, São Paulo está começando a ir às compras, tentando montar o seu elenco para 2024. E o primeiro nome que surge aí é um velho conhecido brasileiro da Copa de 2014, com passagem pelo futebol do exterior alemão, sobretudo, com certo sucesso, sim, foi bem, que é o Luiz Gustavo, aquele mesmo. Sim, o São Paulo está atrás, está indo atrás do Luiz Gustavo, está negociando e tudo mais. O Arnaldo tem mais detalhes e é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo aqui, que tem o apoio da Helpcore. O São Paulino precisa do seu plano de saúde. O ano que vem tem Libertadores, esse ano ainda não terminou. O São Paulino precisa do seu plano de saúde, porque o ano que vem vai ser de muitas emoções. Então faça o seu plano de saúde com a Helpcore. Esse QR Code que está na tela é o WhatsApp do cara da Helpcore, que vai te indicar o melhor plano de saúde para você, para sua família, para sua empresa, para quem você quiser. O cara é bom. Você fala que você encontrou a Helpcore aqui no nosso vídeo, no nosso canal, e ele vai te dar aquele tratamento especial, porque o cara é um craque. Arnaldo, craque, falando nisso. Luiz Gustavo, aquele cara mesmo lá da Copa de 2014, que jogou no 7-1 e tal, mas ele é muito mais do que isso, né? Foi um cara que fez sucesso na Alemanha, fez um bom trabalho na Alemanha e outros lugares também. 36 anos, está sem clube nesse momento, e é isso, a coisa está andando. Me pegou de surpresa, confesso, viu? Tironi, nem tanto, né? Vamos lá. Tentar explicar essa possível contratação. Bom, não é exatamente sem clube, né? Ele pertence ao Al-Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, né? Mas vai acabar o contrato dele agora e ele não tem perspectiva de ser aproveitado. Construiu a carreira toda dele na Europa, né? Daqueles jogadores que saem do Brasil praticamente sem rodagem e constrói a carreira dele na Europa. Foi muito bem na Alemanha, mas nós estamos falando, é isso que você falou, né? O volante da Copa de 2014, né? Do 7-1. Ele e o Fernandinho, hoje do Atlético Paranaense, formavam a dupla de volantes na época do 7-1 do Filipão. Então, o auge dele é lá atrás, né? 2014. Depois da passagem pela Alemanha, né? Ele primeiro no Hoffenheim, onde ele se destacou, e depois ele foi para o Bayern de Munique, onde foi companheiro do Rafinha. Nós vamos chegar lá, certo? Jogou também bem no Wolfsburg e depois começou a dar uma pulada. Jogou no Olympique de Marseille alguns anos na França sem grande destaque. No Fenerbahçe da Turquia, penou, jogou alguns anos sem o mesmo destaque. E depois do Fenerbahçe da Turquia foi para a Liga Saudita, que não tinha essa dimensão que tem hoje. E agora, com muitos peixes grandes, ele está sobrando na Liga Saudita. A questão aí não é exatamente o custo da contratação, mas quanto o cara ganha, porque o cara ganha na Liga Saudita aquelas balas que Sim. nós estamos acostumados. E a outra, que para mim é o principal, você sabe que eu tenho a urticária. Aliás, eu já estou com. Não é que eu estou de preto para esconder as marcas de alergia aqui. Eu tenho urticária, jogador veterano, né? Ele tem 36 anos. Para volante, para mim, a posição mais desgastante do futebol, é uma situação muito, para mim, arriscada, para dizer o mínimo. Embora o colega dele de 2014, o Fernandinho, tenha 2 anos mais, né? Tenha 38 já, está jogando no Atlético Paranaense, né? Jogando bem. Jogando bem, mas vem da Premier League, não vem da Liga Saudita, vem do time do Guardiola, né? Então é um outro nível de competitividade. E também sofreu esse ano com suspensão, lesão, desfalcou o Atlético em momentos importantes. E tem essa situação para mim da idade e também a questão da posição dele, do que o São Paulo está pensando para o ano que vem, sobre essa posição que foi tão, digamos,
inconstante na temporada. Rogério utilizava alguns, Dorival utilizava outros, e quando faltava um ou outro, era um perrengue, né? A tal da volância. Então dá para ter uma ideia do que se pensa sobre essa posição para a próxima temporada, com essa provável contratação. Então, é sobre isso que eu ia falar, sobre o que se pensa, né, para essa posição na temporada, para esta posição. Tem lá alguns jogadores, tem lá o Pablo Maia, claro, que é o titular, tem o Luan, tem o Mendes, mas que não conta muito com a simpatia do Dorival. E na verdade, você falou que tem urticária sobre o jogador veterano, e eu tenho uma outra urticária, da possibilidade de esse movimento está sendo feito por uma possível venda do Pablo Maia. Estamos falando de jogadores muito diferentes, né? Um com 20 anos, jogando pra caramba, arrebentando, provavelmente indo, se for sair, vai para um grande centro do futebol mundial, e um outro veterano que vem da Liga Saudita. Se a ideia é imaginar uma substituição, repor, para mim não faz nenhum sentido, né? Não faz. É isso exatamente. Tem um pouco dessa conotação a possível chegada do Luiz Gustavo, se precaver contra uma possível saída do Pablo Maia, que é um dos jogadores mais valorizados do time. Mas é exatamente como comparar laranja com banana, né? O Pablo Maia hoje tem uma condição, uma vitalidade, uma idade que ele corre por 2. O Luiz Gustavo, com 16 anos mais, coisa do tipo, não consegue. Por mais, e aí tá, o Luiz Gustavo é daqueles jogadores, sim, daqueles jogadores que levou a profissão a sério o tempo todo, se cuidou o tempo todo, que é um jogador competitivo, que é um jogador que. É por isso que ele está com 36 anos ainda podendo jogar. Nada contra a dedicação e a devoção à carreira que o Luiz Gustavo tem. Porém, tem hora que a perna não acompanha mais, certo, Tiro? Por mais que você queira e se cuide. Essa é a grande questão, né? O São Paulo vai disputar a Libertadores. Fica aquela impressão. Aí eu fico me pensando, fico pensando aqui, ou me questionando da entrevista que a gente fez com o Belmonte sobre essa coisa, sobre a prioridade das Copas, Libertadores. Tal. O Luiz Gustavo pode ser importante num torneio de experiência como a Libertadores. Primeiro, ele não tem experiência em Libertadores, né? Nenhum. Ele praticamente não jogou aqui. Ele só tem idade, rodagem, né? Segundo, ele teria que estar bem nesses jogos específicos e a temporada inteira. E o Brasileirão de 38 rodadas. Sim. É isso que o São Paulo tem que pensar para a temporada que vem, né? E também me pega essa coisa. E assim, eu quero que vocês me entendam. Quando eu falo antes, não é que eu estou gorando, mas é que alguma experiência nesse negócio. Então, quando eu fui veementemente contra a chegada do Pato, quando eu discuto a renovação do Rafinha, quando eu discuto sim a contratação do Rames, muito por indicação do Rafinha, é como se a percepção de um jogador sobre o comportamento e o conhecimento sobre o outro companheiro lá de trás seja suficiente para um sucesso. Isso não é consistente. Por mais que o jogador seja... O auge de Luiz Gustavo e Rafinha no Bayern, e também depois o Rames, que veio depois, era o auge de Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Thomas Miller, lá atrás. Esses eram os principais, aliás. Não dá para fazer do São Paulo 2024 o Bayern de Munique de 2017, sei lá, 2015, né? Não é factível isso. Eu sei também que, além do Rafinha, os outros jogadores experientes que conhecem o Gustavo, o Lucas também conhece o Gustavo, está endossando essa contratação. O cara é 100%, é competitivo, vai mobilizar, é bom de vestiário. Tudo isso eu não desprezo. Mas a principal questão é a condição física do cara. Você imaginou já num jogo de Libertadores jogar Luiz Gustavo, Rafinha e Ramos Rodrigues? No mesmo time? O Bayern de 2015? Mas o Lucas, né, que tem mais vista físico mais forte, mas também tem 30 anos. Isso, porque tem isso que acho que as pessoas não estão reparando tanto. O Lucas está passando dos 30, o Arboleda está passando dos 30, o Rato está passando dos 30, o Alisson está passando dos 30. Coloca na conta isso aí. Me mandaram aqui para argumentação a média de idade do São Paulo em relação aos demais concorrentes da Série A.
como se o São Paulo tivesse uma condição de subir um pouco a média de idade para a próxima Não, mas temporada. espera aí, Né? antes que você fale, deixa só eu já justificar, né? É contra isso, porque tem Beraldo que tem 19 anos, tem o Pablo Maia que é muito jovem, tem muito jogador muito jovem também. Por isso que a média vai lá para baixo. Se é essa O Wellington, a- o Rodriguinho, o Juan, cara, vai essa colocando turma, lá, né? aí claro que a média vai diminuir, mas aí você fica com um time super Nestor. veterano e super jovem, né? E Ao vamos mesmo combinar tempo. que talvez os melhores do São Paulo da temporada sejam Beraldo e Pablo, e o autor do gol do Tite é o Nestor. São todos Sim, moleques, né? O São Paulo tem uma média de idade hoje do elenco de 26,4 anos. Tá bom? É o auge do jogador de futebol, eu sei, 26 anos, na concepção atual. A média de então, idade do São só que isso é a média, né? Só que média se você olhar o elenco, talvez não tenha nenhum cara com 26 anos. Deve ter são mais jovens e mais velhos. Nessa idade, Exatamente. individualmente, talvez não tenha nenhum. É perfeito. Aliás, outro que também superando 30, Caleri, né? São pouquíssimos com 26 anos. Sabe quem tem tipo 26 anos? É Michel Araújo, Caio Paulista, né? Essa turma ali, né? Sim. Que veio depois, por empréstimo de São Paulo, precisa contratar ainda. David, Edson, esses caras que não custam uma grana, o São Paulo não tem. Né? O São Paulo tem que contratar esses jogadores, porque Sim. não é que eles estão livres no mercado. É exatamente. 26,4 anos é a média do Santos, do Bahia, e ela é superior a apenas 4 times da Série A. O Bragantino, que é o time mais jovem, vai vendo onde eles estão. O Palmeiras, o Atlético Paranaense e sim o Vasco da Gama. Talvez desses 4, o Vasco da Gama seja o que também, porque também formou um elenco num ano todo. Mas Sim. agora, existe uma ciência atrás dos elencos de Bragantino, Atlético Paranaense e Palmeiras há alguns anos, não existe? Uhum. Poucos jogadores veteranos. Poucos jogadores veteranos. Se você tirar o Vidal do Atlético Paranaense, foi um erro, essa média vai cair, né? Que já não está nem jogando. Vidal é um exemplo. A contratação do Luiz Gustavo me lembra do Lúcio no São Paulo. Eu ia falar exatamente isso. Não lembra? Eu ia falar isso. Eu ia Então. falar justamente isso. O cara que foi da seleção, papapá, chega com um tamanho e tudo mais. E parece que a contratação, né, Arnaldo, ela não é que, não, tá conversando, talvez seja, monitora, não sei o quê. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Mostra. É, Para te dar peraí. crédito ao Sem dúvida, sem dúvida, mentor da notícia, né? sem dúvida. O cara que trouxe a notícia, daremos crédito. Mas deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês uma imagem. Pera lá. O autor do furo, o grande furo de reportagem, foi o Gabriel Sá, nosso companheiro. Sim. Tem acompanhado isso há algum tempo. Deu primeiro e ficou seguindo os passos até receber Olha, ó. o Luiz Gustavo aí, ó. Olha que Gabriel beleza. Sá, sabe muito do São Paulo, tem muita Grande informação do Gabriel São Paulo Sá. aí, ó. Pode ir? Bora. Então, Pode ir, tranquilo. Eu não lembro o nome dele, mas acabou de contratar. não lembro o nome dele. O nome dele é Luiz Gustavo. Pode ir? Bora. Tá aí, ó. Esse vídeo foi mandado para o Gabriel Sá, de pessoa, o Luiz Gustavo dentro do Morumbi ontem, na quarta-feira. O empresário dele e o Luiz Gustavo conversaram com o Casares diretamente. Né? Nem foi, não é aquela CT com o Belmonte, Rui Costa, já foi conversado com o Casares. Então, não está fechado, mas está bem encaminhado, como a gente diria, né? Porque o cara já até visitou as instalações e tal, e conversou com o presidente do clube. Muito bem, para não dizer que a gente está aqui só cornetando, vamos finalizar esse vídeo dizendo que ele tem o apoio do Helpcore e o São Paulino vai precisar de plano de saúde em 2024, porque tem Libertadores, vai ter muito time forte na Libertadores, o São Paulo volta para a Libertadores, tem um ano cruel pela frente, difícil, duro, com muitos desafios. Então você tem que fazer seu plano de saúde para aguentar a maratona. Então vai lá nesse QR Code e fala com o cara da Helpcore. Que fala assim, olha, eu vi no vídeo, hein, lá do Arnaldo Tironi, e aí me oferece um plano de saúde aí. Melhor que ele tiver, ele vai te oferecer. Ele é bom para te escolher. Melhor para sua família, para você, individual, coletivo, empresa, o que tiver, a Helpcore te ajuda. Então vai lá nesse QR Code, também tem um link na descrição para o site da Helpcore aí. Então vai em frente. Arnaldo, me dá uma boa notícia. O Luiz Gustavo vai ser bom porque pode
Pelo menos, alguma coisa. Também não estamos contratando um bonde absoluto, não é possível. Não Se é bem um que bonde absoluto. eu fiquei pensando que o São Paulo está formando a seleção de 2014, né? Traz o Rames Rodrigues, foi da Copa de 14, agora trouxe o Luiz Gustavo da Copa de 14. Enfim, mas uma boa notícia, vai. O cara pode ser útil por alguma coisa. Não, ele é um bom jogador, ele é um cara sério, ele é um cara, é um líder, é um cara que pode puxar os moleques para cima, como fez o Rafinha, tudo isso tá na conta também. Agora, a minha preocupação é a junção de muitos jogadores com esse perfil, né? De idade e tudo mais. É curioso, né, Tironi? O São Paulo virou 2022 para 2023 renovando o elenco, literalmente, inclusive na média de idade, a questão do Miranda sair, do Sim. Reinaldo, etc., o Éder, né? E agora, depois das contratações do Rames, do Lucas no meio do ano, que são jogadores tecnicamente acima da média, da renovação do Rafinha, do Luiz Gustavo, você volta até aquela. E eu fico me pegando pelos vizinhos, a dificuldade do Corinthians com os veteranos, a dificuldade do Flamengo com os veteranos, né? Uhum. Essa situação toda. Não é que o Luiz Gustavo é um lixo. Agora, o São Paulo precisaria, na minha concepção, para essa posição, se o Dorival não gostou do Mendes, etc., de um jogador com muita vitalidade e de uma característica um pouco diferente. Porque o Luiz Gustavo é mais um primeiro volante mesmo, e um jogador mais agudo. Jogou como zagueiro já, né? Sim. Agora, eu não. Se o São Paulo não tivesse já, na minha impressão, um número suficiente de veteranos, seria ok. É um jogador que poderia agregar e tal. Eu acho complicado encaixá-lo no time, por mais que ele seja um jogador muito dedicado, líder, etc, etc, etc. Entendeu? Essa é a minha impressão. Por fim, uma coisa que você falou aí no meio, só para a gente fechar, já estamos atravessando o limite que a gente estabeleceu para o vídeo. Temos falado rápido do jogo hoje, é isso mesmo, tem jogo hoje. Essa história do Lucas também tem a ver, né? Se o Lucas endossou, o Lucas também falou que a permanência dele depende de ter um time que ele acha que vai funcionar e tal. Talvez também tenha aí quase que olha aí, Lucas, estamos trazendo o cara que você quer. Tal. Pode ter esse negócio. Sim. Né? Pode ser sim. Agora, né? Aí a impressão é aquela. Se é por afinidade e uma impressão de quem jogou com ou contra há algum tempo, ou se é de fato a melhor opção para esse momento do time e tudo mais, né? Às vezes você fica com essa. Assim, é aquilo. O Rafinha, em relação ao Rames, tem uma responsabilidade grande no sucesso e se não tiver o sucesso. Isso mesmo. Então, essa coisa é claro que esses jogadores não são ruins, evidentemente não são ruins, mas eles já não estão mais no auge da carreira. Isso, juntar muitos deles, eu acho no mínimo arriscado. Então, essa é a minha impressão. Se você pegar o que está acontecendo pós-Copa do Brasil, a gente vai falar rapidinho do jogo do Cruzeiro, não dá para juntar tantos veteranos num time só. Talvez o São Paulo tenha hoje contra o Cruzeiro Rafinha e Rames. E aí você já tem que montar o time em função de Rafinha e Rames. Né? Sim. Isso aí que a gente vai falar agora. Bom, é o seguinte, hein? A rodada, além da loucura da virada do Palmeiras, que vai rumando, para mim, na minha opinião, rumo ao título, vai rumo ao título depois do que aconteceu, o Botafogo esfarelou definitivamente. Temos o seguinte, hein? O Santos ganhou, talvez aquela nossa continha, não vai precisar de 45, talvez até precise. O Corinthians ganhou, passou o São Paulo, ou seja, o São Paulo precisa vencer o Cruzeiro hoje. Esse é o jogo, não dá para pensar em não ganhar, né? A rodada na parte de baixo ela foi ruim para o São Paulo, péssima para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro passou a ser o 16º, embora tenha 2 jogos a menos. Jogo a menos que alguns, 2 jogos a menos do que outros, né? Isso. Então o Cruzeiro também precisa dos pontos. Acho que a conta, para mim, continua sendo 45, mesmo para não ter nenhum risco. O que aconteceu na quarta-feira foi todo mundo da parte fora, quem já estava no Z4, ganhar praticamente. Então o jogo deu uma pressão. E aí a grande questão é que time que o Dorival vai colocar. Se é um time mais para o jogo do Palmeiras ou um time mais para o jogo do Atlético Paranaense, né? Essa é a dúvida. Depois de quebrar a cara contra o Palmeiras e mais ou menos contra o Atlético Paranaense, volta para casa
com Eu uma arrisco que questão... vai no jogo Grêmio, vai no esquema Grêmio. Não, eu creio que não. Eu creio que o Erisson vai jogar. Eu creio que o São Paulo vai jogar com centroavante. Mas com Rames e centroavante? Então, essa seria uma das primeiras vezes que isso aconteceria. Rames jogou pouco com o Caleri. Sim. Jogou a maioria das vezes de último. E aí você vai enfrentar um time jovem, com 3 jogadores no meio de campo muito fortes e com 3 atacantes. Se você juntar, como é provável, Rames, Luciano e Erisson, o resto vai ter que correr por eles, né? Os outros 3 no meio, os laterais. Vou montar o time, então. Podemos tentar, vamos lá. Não, considerando que esses caras vão jogar, Luciano, Rames e Rafinha É a minha suspeita, não tenho uma garantia. Bom, a linha de defesa é aquela mesma, né? Volta todo mundo, tá aí. O Arboleda pode jogar? Arboleda deve jogar. Ah, tá. Então sai o Diego. Pois é, pode ser a linha de defesa da Copa do Brasil ou o Wellington no lugar de Caio Paulista. O Wellington jogou muito mais que Caio Paulista, mas não sei. Em casa, talvez o Caio Paulista volte. Deveria ser, mas enfim. Então, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista ou Wellington. Isso. Aí. Pablo Maia, certeza. Pablo, Alisson. O Alisson teve uma pancada na coxa, saiu contra o Atlético Paranaense, voltou a treinar, deve jogar. E aí o terceiro ficaria para Michel ou Nestor, né? Como sempre. Tá, até aí tudo bem. Até aí sem grandes novidades. Aí que vai. Luciano, Rames e Erisson? É possível. Sem o Rato, mas eu juntaria, e ele não fez isso até agora, eu juntaria Nestor e Michel, pelo que eles estão jogando, os dois. Mas aí você tirava quem? Luciano? Eu tiraria Rames. Ou o Luciano. Ah, tá. Eu também. Eu tiraria o Rames. No começo do jogo. Depois, enfim. Muito bem, tá aí o time possível time do São Paulo. Mais uma vez, vamos dar os créditos ao Gabriel Sá, que deu a informação sobre a chegada do Luiz Gustavo, até com esse vídeo que a gente mostrou aí. Então, Gabriel Sá, craque, que tem muitas informações. É isso aí, né, Arnaldo? Então tem live depois do jogo, certo? Live a partir das 22h15, mais ou menos, que é direto do Morumbi, logo depois de São Paulo e Cruzeiro, fechando essa rodada. Lembrando que o São Paulo não joga na próxima, tem um jogo adiado com o Fluminense, por conta da final da Libertadores, então é um jogo importantíssimo para o São Paulo contra o Cruzeiro. É isso aí. Então falou, rapaziada. Zum, garotos. Tchau.